CLT Introdução. Esta consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma dessas empresas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, sob o controle ou sob a administração de outra empresa, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma dessas empresas sua autonomia, integrarem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo econômico a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste mediante salário. Não haverá distinções relativas a espécies de emprego e a condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Considera-se como de serviço efetivo, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Computa-se na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar ou por motivo de acidente de trabalho. Computa-se na contagem do tempo de serviço, para efeito de indenização e também para efeito de estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no artigo 58, parágrafo 1º, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou má condição climática, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal,
troca de roupa ou troca de uniforme, quando não há obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. A todo trabalho de igual valor corresponderá igual salário sem distinção de sexo. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador ou do executado no seu domicílio e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Os preceitos constantes na presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado, em contrário, não se aplicam a empregados domésticos, assim considerados de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família no âmbito residencial destas, aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividade que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade das operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. Os funcionários públicos da União, dos estados, dos municípios e os respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições. Aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. As atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas as normas internas de organização partidária. As autoridades administrativas da Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e por outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes. O direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pela TST e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto do artigo 104, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que ele figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: a empresa devedora, os sócios atuais e os sócios retirantes. O sócio retirante, ele responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que figurou como sócio, apenas em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato empresarial, observada a seguinte ordem de preferência: empresa devedora, sócios atuais, sócios retirantes. O sócio retirante responderá solidariamente, ao invés de subsidiariamente, com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação contratual. A pretensão quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores rurais e urbanos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total,
exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por um preceito legal. Nesse caso, a prescrição é parcial e não total. Se for uma pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. A interrupção da prescrição somente poderá ocorrer pelo ajuizamento de RT, ou seja, reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Ocorre a prescrição intercorrente no processo de trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial. Ocorre a prescrição intercorrente no processo de trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou também pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial. Título 2, Normas Gerais de Tutela do Trabalho, capítulo 2, Duração do Trabalho, seção 1, Disposição Preliminar. Os preceitos deste capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais, concernentes estritamente às peculiaridades profissionais constantes do capítulo 1 do título 3. Seção 2, Jornada de Trabalho. Artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não pode exceder a 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, a CLT ela reserva uma regra geral de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Aí vai observar, né? Se vai ser 10 horas diárias, aí vai ter o limite, ou pode ser 6 horas diárias também. Então, não excederá 8 horas diárias desde que não seja fixado expressamente outro limite. Ah, tá. Aí que está o ponto-chave da questão. Ele está fixando expressamente um limite. Ele está fixando expressamente outro limite. Aqui ele está fixando 8 horas diárias, ele está fixando expressamente um limite de 8 horas diárias. Agora, se tiver fixando expressamente um limite de 6 horas, então vai ser 6 horas, não vai ser 8. Não serão descontadas e computadas como jornada extraordinária as variações de horários no registro de ponto não excedentes a 5 minutos, observado o limite máximo diário de 10 minutos. Não desconta e nem computa como jornada extra as variações de horário de ponto que não exceda 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos. Não se desconta nem computa como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para o seu retorno, caminhando por qualquer outro meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não se computa na jornada de trabalho porque não se considera tempo à disposição do empregador. Agora, trabalho em regime de tempo parcial. O trabalho em regime de tempo parcial é aquele cuja duração tenha até 30 horas semanais. Nas 30 horas semanais não pode ter horas suplementares semanais, não pode ter horas extras. Ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Jornada em part-time, ela é de até 30 horas semanais. Se o cara tiver um contrato de 30 horas semanais, ele não vai poder prestar horas extras, porque ele já está no máximo de 30 horas semanais. Não tem possibilidade de horas suplementares semanais. Ou ainda,
aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais. Então, é um contrato de 30 horas semanais ou de 26 horas semanais. Todos os dois são tempo parcial. O de 30 horas não pode ter horas extras. O de 26 horas pode ter até 6 horas suplementares semanais. 30 horas não pode, 26 horas pode 6. 30 horas não pode, 26 horas pode 6. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Para os atuais empregados, a adoção do regime de part-time será feita mediante opção, vai optar perante a empresa. Aí, como que vai optar? Aí vai ser na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. As horas suplementares, a duração do trabalho semanal normal, serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Horas suplementares, a duração do trabalho semanal normal, serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário normal. Salário hora normal. Na hipótese de contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para os fins do pagamento estipulado, né? Estando também limitadas a 6 horas semanais. Não importa se vai fazer horas extras, também não importa se o cara tem um contrato de trabalho de 26 horas semanais menor do que 26 horas semanais, não importa. Ele vai continuar sendo parcial, as horas suplementares vão ser pagas com as horas extras normalmente, só que também as 6 horas só pode ser 6 horas, não pode ser mais do que 6 horas. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à de sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não estejam compensadas. Então, nesse regime de tempo parcial, horas extras de trabalho do normal, né, elas podem ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à de sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do período de férias que tiver direito em abono pecuniário. As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto do artigo 130 desta consolidação. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras e não excedente de 2. A duração diária do trabalho pode ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual, por convenção coletiva ou acordo coletivo. A remuneração da hora extra é 50%, né, superior da hora normal. Pode ser dispensado esse acréscimo de salário por força de acordo ou convenção coletiva, se o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extra, na forma dos parágrafos 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Esse banco de horas, ele pode ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Em exceção ao artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso,
observados ou indenizados intervalos para repouso e alimentação. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que trata o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. A pretensão de horas extras atuais não descaracteriza o acordo. A prestação de horas extras atuais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecido mediante acordo, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devida apenas o respectivo adicional. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Das atividades Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da Segurança da Medicina do Trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do ministro, qualquer prorrogação só pode ser acordada mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene, as quais, para esse efeito, precederão os necessários exames locais e a verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais com quem entrarão em entendimento para tal fim. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 ininterruptos de descanso. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal, convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto. O excesso nos casos deste artigo pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal e o trabalho não excederá 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior que determine a impossibilidade de sua realização, a duração poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o período de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser notada na carteira de trabalho. Os gerentes são considerados excedentes de cargos de gestão, os quais se equiparam para efeito disposto neste artigo os diretores e chefes departamento filial. Os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Não são todos, prestam por produção ou tarefa. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, foi inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Isso aqui é importante, ó. Não haverá distinção entre empregados interessados e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime deste capítulo. O salário normal
No caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal, correspondente à duração do trabalho, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Sendo o número de dias inferior a 30, adota-se para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. No caso do empregado diarista, o salário normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido no artigo 58 pelo número de horas efetivo do trabalho.